quando Jesus Cristo vem para eles, eles não o conhecem. Não, você não está entendendo a gravidade. Tem gente que está na igreja, mas não sente Ele. Tem gente que está na igreja, mas não honra Ele. Tem gente, aleluia, que está, anos de ministério, mas não sabe o que é ter experiências verdadeiras com Ele. E aqui João, ele tem essa grande preocupação no Evangelho. E quando nós falamos da biografia, ou seja, de Jesus, até mesmo porque biografia vai se tratar da história de Jesus. Então eu aprendo que Mateus não tem Evangelho. Eu aprendo que Marcos não tem Evangelho. Eu aprendo, ou seja, que Lucas e João não tem Evangelho. Evangelho é as boas novas, que é a biografia de Jesus. É segundo escreveu Mateus, é segundo escreveu Marcos, é segundo escreveu Lucas, é segundo escreveu João. Cada um vai escrever o que ouviu, cada um vai, ou seja, narrar aquilo a qual presenciou. Só que João vai narrar de uma forma diferente. Enquanto os muitos, ou seja, os próprios judeus, a qual era o seu, Jesus vai falar, pois ele veio para eles e eles rejeitaram. Se a igreja me permita, eu quero dar um tema para a minha prédica, eu quero dar um tema para a minha mensagem. Ou seja, a rejeição dos homens não impede Jesus de salvar, não impede Jesus de curar, não impede Jesus de revelar a sua verdadeira identidade. Só tem importância o diácono se ganhar almas, se ganhar almas. Que isso, pastor? Que isso, terremoto? A árvore que não dá fruto é cortada. Está perdendo tempo, está perdendo tempo na igreja. Deus está mandando dizer, eu vou falar tudo. Ele está dizendo, você precisa ganhar alma. E lá em Provérbios vai dizer que sábio é aquele que ganha almas. Amanto, calabara, seca, calabara. E Jesus, ele é especialista nisso. Aí ele desce para os seus, só que os seus os rejeita. Não, tu não entendeu ainda. Tem cego que vai enxergar, mas tem gente que está, ou seja, pensando que é conhecedor, está pensando, ou seja, que conhece de Gênesis a Apocalipse, mas tem gente que diz consigo mesmo que não conhece nada da palavra, da Bíblia, da escrita, mas conhece quem é Jesus, mas conhece que Ele é Salvador, que Ele cura, que Ele restaura. Está chamando Jesus de Jesus, não está falando nem, ou seja, as palavras fluentemente, mas não importa, está cheio da unção. Aquela velhinha com um coque na cabeça, mas tem experiências quando coloca a cabeça sobre o travesseiro, é levada até o terceiro céu, aonde o avião não te leva. O avião te leva no primeiro céu, a NASA te leva no segundo céu, mas o terceiro céu, só o Espírito Santo de Deus é que leva. Eu vou falar de um homem, a qual João, conhecido como evangelista, a qual o livro a qual nós lemos, ele também é dono das 3 epístolas, e ele vai dizer, Deus é amor. Ele é considerado como discípulo amado, só que lá na ilha de Patmos, ele tem, ou seja, um arrebatamento, ele é arrebatado ao terceiro céu, ele começa a ver coisas, e Deus começa a revelar para ele. Deus não revela para qualquer um, Deus revela para quem tem intimidade, Deus revela para quem tem unção, Deus revela para quem é humilde, Deus revela para quem tem propósito. Eu estou sentindo a graça aqui para pegar. E ele começa a ver a nova Jerusalém. E aí o livro de Apocalipse, chamado o livro da revelação, ou a culpa, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele e sobre as tuas pesaduras, mas fomos sarados.
já tinha as suas profecias futuristas sobre a vinda de Jesus. Não, profeta de verdade é este a qual Deus usa e a qual Deus lá na frente, aleluia, concretiza. A glória é dele, mas ele honra os profetas verdadeiros. A glória ainda pertence a ele, mas ele honra, profetiza, profeta de Deus que fala o que ele manda. O povo está tão despercebido que o povo discorre sobre os profetas, e o profeta Isaías no capítulo 9 está falando que o nome dele é Emanuel, Deus conosco, a qual no capítulo 9 ele vai discorrer que ele é maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ou seja, o trono dele é sempre eternamente. Está falando que ele há de vir, mas quando ele veio, alguém está cruzado os braços e deixou passar despercebido. Quando ele veio, alguém está ocupado demais e não percebeu. Quando ele veio, não impede Jesus de salvar. Esse Jesus, ele veio curar, ele veio restaurar, ele veio dar vista aos cegos, ele veio ressuscitar, ele veio fazer a diferença. E pasme, ele veio nos ensinar a sermos a diferença, o sal e a luz da terra. Então João tem a obrigação de dizer, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta eu ter letra se eu não sou liberto. Não adianta eu ter vida se eu não sou liberto. Não adianta eu falar das escrituras se eu não conheço a verdade. É porque a verdade liberta. Jesus é a verdade. Ali no meio estão os fariseus, os saduceus e os escribas, aqueles que têm a habilidade de escrever. Na antiguidade, o primeiro material foi tabuinhas. Depois vieram, ou seja, o papiro extraído do rio Nilo. E depois veio o pergaminho extraído das peles de animais. E por último o papel, a qual veio a imprensa. E depois nós fizemos, ou seja, manuseamos esta palavra. Aleluia. E a palavra vai dizer para mim e para você, através da epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 15, que procura te apresentar a Deus como um varão, como um vaso, não tem como de vaso, como um vaso aprovado, que não deixa bem a palavra da verdade. Não, ele está falando para mim e para você, cuidado que tem, ou seja, Satanás disfarçado de teólogo, para tentar te envergonhar, para tentar, ou seja, te desanimar, mas tu que é fácil, procura apresentar a presença de Jesus aprovado, que não deixa bem a palavra. Aí João vai dizer, a palavra é o verbo. O verbo é a palavra. Verbo significa palavra. No princípio, o versículo já começa. Era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 14. E vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 14. E vimos a tua glória como a glória de Jesus, a qual vocês estão rejeitando. Ele não é somente o Messias, ele é o Salvador, ele é o próprio Deus, ele é o verbo encarnado, a palavra viva.
Aleluia. Agora. Por acaso nós que somos vasos, ensinamos como Jesus, Ele deve trabalhar em nós? Percebeu que tem pastores 30, 40 anos que naufragam no teu ministério, na tua jornada ministerial, porque há resíduos ainda que precisam de ser tirados. Por que tem missionários? Por que tem presbíteros que naufragam? Eu não estou aqui para julgar, porque a própria palavra de julgar. Sabe por quê? Porque se acham autossuficiente, prepotente, e se esquece de subir monte, e se esquece de descer monte, e se esquece de descer na olaria, e se esquece de se humilhar na presença de Deus. Porque Deus disse que aquele que a si mesmo se humilhar, Ele vai exaltar. Não é porque falou mal de mim, eu fui humilhada. É porque tu não sabe, terremoto. Eu estou sendo perseguido, estou sendo rejeitado. Não, Deus está falando que aquele é aquela que a si própria se humilhar, Ele vai exaltar. Não é ser humilhado pelo mundo, não, porque no mundo tereis aflições. Ele disse, mas tendes bom ânimo. Ele está dizendo que quem a si próprio se humilhar, Ele exalta. Quem a si próprio se reconhecer que é dependente, que não é nada sem Ele, é Ele que coloca a palavra, é Ele que coloca visões, é Ele que revela. Quem quer homem para revelar, quem quer homem para pregar, quem quer mulher, ou seja, para ministrar, se do alto não lhe for permitido, através do Espírito Santo. No capítulo 15, e meu pai é o agricultor. Ele está dizendo, eu sou a porta. Ele está dizendo, aleluia, através de João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Já era o suficiente para os judeus entender quem é Ele. Já era o suficiente para eles abrirem os olhos, ou seja, a cegueira física e espiritual, melhor dizendo. Enxergavam no físico, mas no espiritual não enxergavam. Se nós não tomarmos cuidado, essa cegueira espiritual está tomando hoje a direção de muitas igrejas, está tomando a direção de muitos templos. Por quê? Porque a igreja hoje já não é mais de Deus, é do pastor fulano de tal, é da pastora fulano de tal. Deus não é dentro dos templos gigantes, só tem espaço, não tem presença. Sabe por quê? Já mandaram Jesus se retirar, mas esses templos pequenos
começa lá em Gênesis. Caim matou Abel, seu próprio irmão. É a rejeição, a afronta e a perseguição. Resumindo, a inveja. Ela não vem de longe, como o pastor Josivan disse. Ela vem de dentro da igreja. Ela vem de dentro da casa. Os irmãos de Davi invejaram e perseguiram Davi. Mas Davi falou: fica de boa, fica tranquilo. Estou falando pejorativo que você entende. Ele está dizendo: eu vou lá, aquele gigante que está afrontando o povo de Israel, e vou mostrar que para meus irmãos que me perseguem e me invejam, eu levo pão, mas para gigante eu levo pedra. Para gigante eu tenho espada. Não, tu não entendeu ainda. A tua guerra não é contra a carne, a tua guerra é contra os principados e potestades nos lugares celestes. Jesus foi perseguido, sim ou não? Sim. Mas em um momento ele perseguiu. Jesus foi odiado, sim ou não? Sim. Mas em nenhum momento ele odiou a ninguém. Ele, pelo contrário, amou todos, até a última gota ser derramada na cruz do Calvário. Uma certa feita, teus irmãos queriam prender, ou seja, conforme uma ordem dada pela tua mãe, porque ele não comia. Eles não conheciam, mas o crente conhece o que é consagração. O crente conhece o que é jornada. Não quer ter ministério, mas não quer pagar preço. Quer ser missionária, quer ser missionária. Aleluia. Renunciar ao pecado, mas não quer renunciar. Jesus está nos ensinando aqui, é fácil. Então entenda uma coisa. Vou começar a pregar agora. O apóstolo Paulo, para o caminho para Damasco, conhece a história melhor que eu. Ele teve um encontro com quem? Com Jesus. Interessante é que ele andava sobre a direção dele. Ele fazia tudo a qual, ou seja, vinha, ou seja, sobre a mente dele. Ele fazia e desfazia, vamos dizer logo assim. Era assim ou não? Sim. Só que quando ele ouviu a voz de Jesus Cristo, logo ele temeu e ficou humilde. Quem é esse? Que queres que tu faça? Aí Jesus está falando: até aqui você andou conforme a tua vontade, mas agora não. Agora quem vai direcionar a tua vida sou eu. Agora quem toma conta da tua vida sou eu. Agora quem manda e desmanda sou eu. Não adianta ter coração petrificado e mente cauterizada. Pois Jeremias, o profeta conhecido como chorão, porque em Lamentações ele vai dizer: chora minha alma dia e noite por Jerusalém, ou seja, pelo povo de Deus. Ele vai dizer: as minhas lágrimas derrama como uma fonte dia e noite por causa de Sião. Aí ele é considerado como um profeta chorão. Mas no capítulo 23 ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é fogo, ela é martelo, esmiuça bem, ela bate no coração de pedra, ela bate no coração de diamante, ela vai quebrando, assim como quebrou o meu coração, o teu coração, e hoje nós somos, aleluia. Vai até a rua chamada direita. Eu já dei ordem lá. Chegando lá tinha um tal de sacerdote Ananias, que já entra com pré-julgamento e começa a questionar Jesus. Mas não é este a qual perseguia Jesus. Não é este a qual, ou seja, levava, ou seja, prisioneiros, recebia carta dos outros vasos preciosos. Fica tranquilo, Ananias, que eu sei trabalhar com cada um. Esse aí é corajoso, esse aí tem qualidades, esse aí é destemido. Vale mais ele na minha presença do que fora, porque ele nunca saiu, ou seja, da linha.
capaz de matar pelo nome de Deus. Ele é capaz de ser, ou seja, chicotear, de levar preso por causa do nome de Deus. Ele é zeloso da lei. Ele não conhecia Jesus ainda, mas ele teve o prazer de conhecer pessoalmente o próprio Jesus. E ali ele ficou cego físico e a tua visão espiritual abriu. Tem gente que anda muitos anos dentro da igreja, mas anda cego espiritual. Tem gente que tem 50 anos de ministério, mas nunca viu nenhum brilho das estrelas, nunca viu, aleluia, uma experiência com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é muito tempo, anos de igreja que vai te levar para os céus. O que ele disse? Fala, Manias, que esse aí é para mim um vaso precioso para levar minha palavra aos gentios. Gentios somos nós, que não éramos inseridos na videira, que não éramos contados, ou seja, ele veio para os judeus, para os seus. Mas no versículo 12 ele está falando comigo, contigo. Mas todos os quando o receberam, ele os fez, ou seja, os deu a oportunidade de se tornar filhos do Deus Altíssimo. Não, tu não está entendendo. Foi aí que eu e você fomos inseridos, fomos injetados na videira, fomos ali reconhecidos, aleluia, como filhos de Deus. Enquanto eu pregava aqui, Deus mandava dizer para você da seguinte maneira: já tem livramento de morte na tua vida. Não foi uma, não foi duas. Te tirei de um mundo, te tirei de um lugar a qual não era nem para você estar respirando. Se não fosse a minha misericórdia ter te alcançado, tu não estaria aqui. Até quando tu vai ficar ainda de braços cruzados? Até quando você vai ficar ainda da mesma maneira? Te chamei para ser profeta, te chamei para ser pregador, te chamei e ainda eu estou poupando a tua vida. Coloca-se na posição que tu és fácil. Quero te encher para transbordar, para ganhar almas, porque você é de salvação. Cadê alguém? Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Aí, Senhor, eu tenho que colocar nas tuas mãos também um passaporte. Vou te levar em outros países para tu ministrar minha palavra, para tu falar o meu nome. E hoje eu coloco uma chave de um carro nas tuas mãos, porque tu disse, eu preciso fazer a vontade do Senhor, mas eu preciso de condução para me levar mais gente. Aí Deus mandou te dizer, está te dando um carro e é com pressa, porque a obra Deus dá. Não vai faltar nada na tua família, porque a partir do momento que você disponibilizou a me honrar no altar, eu estou te honrando, meu filho, eu estou te honrando, meu servo. E para tu saber, eu estou colocando na vida, no coração de um empresário que vai te ligar agora. É emergência, é com pouco prazo, aleluia, porque está precisando. E a quantia qual eu envio vai ser um recurso para você começar a boa obra. Acostumado a ver Jesus curando, discípulos que estavam acostumados a ver Jesus restaurando, dando vista ao cego, agora está amedrontado. Mas quando vê Jesus mandando os fenômenos da natureza, aquieta de vento, aquieta de mar, eles vão dizer para o outro: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Até o vento e o mar lhe obedece. E eu e você não quer obedecer por quê? Agora acabou glória. Até o vento e o mar ouve a voz dele. Mas nós quer fazer a própria vontade. Nós quer deixar de fazer a vontade dele. Cadê a boca de fumo para visitar? Cadê o presídio para visitar? Cadê as almas? Glória a Deus. Pregar aqui dentro é fácil. Vai lá, debaixo dos viadutos. Tem pessoas lá moribundas. Jesus Cristo ensinou para nós. Ele disse: este é um vaso precioso para
vaso é precioso? Sim ou não? O vaso é precioso. Só que se o vaso estiver vazio, ele só continua sendo precioso, importante. E o que é necessário então? Ser cheio do azeite. Ser cheio da presença. Coloca sobre os pés. Ser cheio da unção. Ser cheio da unção. Isso significa, ele não te coloca dentro do vale, ele te coloca em volta. Por quê? Porque não é na condição de profetizar. Para profetizar naquela casa, lá tem homem, lá tem mulher precisando de você profetizar. Tu vai ganhar aquelas almas para mim. Eu vou colocar sobre a tua coroa uma pedra preciosa. Eu vou colocar sobre a tua coroa uma pedra preciosa. Porque tu és para mim ganhador de alma. Eu toco agora naquela vida. Porque quando você trabalha para mim, eu vou lá naquele coração agora e tu vai fazendo, penetrando aquele coração. Tu não vai mais andar, ou seja, como você andou triste, angustiada, tô alegrando agora a tua vida, porque tu tomou a direção certa, tu tomou coragem agora, aleluia.